Fala galera que nos acompanha aqui na Roger That. Eu sou o Teacher Roger e esse é mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o que acontece na nossa cabeça quando nós ouvimos uma língua. Estava conversando hoje de manhã com uma aluna minha, a Tatiane, uma aluna brilhante, tem um desenvolvimento excepcional nas aulas, uma participação extremamente ativa. E eu passei uma atividade para ela hoje, uma atividade de áudio, e ela fez essa atividade e falou: "Pô, eu tô com dúvida aqui." A atividade consistia em ouvir alguns números de telefone e ela tinha que anotar esses números. Era uma atividade de complexidade média e ela ficou em dúvida em apenas 2 números. E aí eu estava explicando para ela o que aconteceu na cabeça dela e por que ela não entendeu esses números. São coisas bastante simples para quem está adquirindo uma língua. Então, existem alguns motivos para a gente não entender uma palavra, um número ou qualquer coisa quando a outra pessoa fala. Um desses motivos pode ser alguma interferência externa. O som não está legal do equipamento, alguém fez um barulho na hora que você tentava ouvir e te atrapalhou. Ou a pessoa falou muito baixo, pode ser que essa pessoa que está falando, sei lá, tem algum problema de dicção e você não conseguiu entender aquela palavra. Quando você transporta isso para uma outra língua, a coisa fica mais séria. Porque enquanto você está adquirindo aquela língua, ainda não tem condições de avaliar se a outra pessoa fala bem ou não. No caso da Tatiane, foi mais fácil, porque a atividade era de um livro, um material revisado, preparado para aquilo, gravado por especialistas. Então não havia problemas de dicção, nem de interferência externa, como barulhos, por exemplo. O material era de excelente qualidade e então tínhamos ali o melhor cenário possível. Pronto. A Tati não entendeu 2 números que foram ditos e eu expliquei para ela, e agora eu explico para você que está acompanhando esse podcast, por que ela não entendeu especificamente aqueles números. Antes de continuar, eu quero aproveitar para deixar a minha solicitação aqui para você deixar um joinha aqui nesse vídeo e de se inscrever no nosso canal, se você não fez isso ainda, para você ter acesso a mais conteúdo sobre línguas. Isso aqui é o meu pagamento. Seu joinha e a sua seguida aqui no canal são o meu pagamento. E se você puder também deixar um comentário nesse podcast, melhor ainda. Assim eu vou saber a sua opinião e posso me preparar cada vez melhor para falar de assuntos que as pessoas estão discutindo, estão debatendo. Sabendo se vocês estão curtindo, vai me ajudar bastante. Bom, agora vem a outra parte da história. O problema está na nossa cabeça. Aí você vai falar assim: poxa, a Tatiane tem algum problema? Não. Pelo contrário, uma pessoa muito inteligente, profissional competente, ela não tem problema nenhum na cabeça. A questão é que, no cérebro dela, não havia nenhum registro daquele som específico, sendo pronunciado daquele jeito. Ela ouviu uma vez, não entendeu. Ouviu a segunda vez, não entendeu. Aí eu dei a resposta para ela. E eu sugeri que ela ouvisse novamente aquele som. E ela falou: "Ah." Foi aí que ela percebeu o que aquela pessoa estava falando. A minha sugestão não parou por aí. Eu sugeri que ela ouvisse novamente, depois da nossa aula, pelo menos 2 ou 3 vezes aquele mesmo áudio. E agora, que ela já sabe que o número que vai ser dito ali, ela pode se preparar para ouvir aquilo, até que o cérebro dela crie um registro daquele som. E isso é muito comum quando você conversa com pessoas de outros países. Se você falar com um chinês, um indiano, um francês, conversando em inglês, por exemplo, você vai perceber uma dificuldade ainda maior que você teve para entender um norte-americano, um britânico, quando você começou a adquirir a língua inglesa, por exemplo.
parece que você não sabe mais nada, né? Por que isso acontece, Roger? Bom, quando você nasce em um país e aprende a língua local, o seu aparelho fonador se molda para produzir os sons dessa língua, e que não são exatamente os mesmos sons produzidos em outras línguas, como o alemão, que é bem complexo. Os chineses, os japoneses, os italianos, os espanhóis, eles também têm dificuldade de pronunciar o inglês, assim como nós também temos dificuldade de pronunciar certos sons em inglês, em italiano. Um exemplo disso é o TH em inglês. Essa combinação de letras é muito complexa para um brasileiro. Por exemplo, palavras como think, ou então o número 3. Tem gente que não consegue emitir esse som com tanta perfeição. Ele é bem chato mesmo. No italiano tem outro exemplo que é a letra R. Eles exageram bastante nessa letra. Quando eu vou falar, por exemplo, padre. Você percebe um exagero, mas isso é natural da língua italiana. E eu tenho alunos que não conseguem pronunciar esse som porque eles não exercitaram isso na infância. E é muito complicado depois, na fase adulta, a pessoa conseguir pronunciar com perfeição esse som específico se ela não aprendeu e não treinou isso na infância. Bom, mas isso é um assunto para um fonoaudiólogo. E eu não sou fonoaudiólogo, então se você estiver com alguma dificuldade em emitir certos sons, vale a pena você procurar um especialista que com certeza vai te ajudar bem melhor que eu. Com relação ao listening da Tatiane, voltando aqui à questão dos números, a minha sugestão foi que ela ouvisse novamente aquele áudio 2, 3, 4 vezes, para que esse som que ela não entendeu, do jeitinho que ele estava sendo dito ali e no contexto que estava, que ele fique gravado na memória dela. Isso para que futuramente, quando ela ouvir algo parecido, mesmo que seja em outra palavra, aquele som vai estar lá, como se fosse um documento dentro de uma gaveta. E você vai lá e procura aquele som naquela gaveta. O seu cérebro faz a mesma coisa. Você ouve o som, ele busca aquela informação, assim como ele ouve uma palavra e vai buscar aquela palavra, uma imagem daquilo, se é uma coisa, né? Se é uma ação, um verbo, se é um objeto. Ele cria uma imagem daquela palavra. Se aquela palavra não está lá, você vai dizer, eu não conheço essa palavra. Com sons é a mesma coisa. Eu não conheço esse som. Até que você passa a conhecer, né, através da prática. Você ouve aquilo repetidas vezes e passa a entender aquilo toda vez que ouvir aquele som. Quem quer que seja a pessoa que esteja falando, mesmo que ela seja de uma outra cultura, um outro país, e não tenha uma pronúncia perfeita. O cérebro ele começa a se acostumar quanto mais experiências você tiver com relação àquele som. Poxa, os indianos falam tal letra dessa forma. Bacana, já entendi. Os chineses falam tal letra dessa forma, bem difícil de entender, mas agora já estou percebendo. Então o meu cérebro ele passou a entender aquele som. Bacana, né? É muito legal essa relação entre as línguas e as culturas quando você pega outras pessoas falando. Então, para concluir, eu vou fazer uma comparação entre isso que a gente acabou de conversar e com a aquisição de vocabulário. Vamos supor que você tenha lido uma palavra nova num texto que você não conhece. Você procurou no dicionário ou perguntou para alguém, né? E você descobre o significado daquela palavra. Pode ser uma coisa, um objeto, um animal, por exemplo, uma ação, né? Uma atividade, um esporte. O seu cérebro cria uma imagem daquilo. Pronto. A imagem está registrada. Quando você ouvir aquela palavra novamente, seu cérebro vai buscar na sua memória.
É isso que acontece com os sons que ouvimos. Uma vez registrados, você busca e encontra. Às vezes pode demorar um pouquinho, se você não tem muito contato com aquela palavra, ou se aquela palavra não te marcou de alguma forma, não foi fundamental na sua vida, pode ser que você precise revê-la mais vezes antes de memorizar. É normal. É por isso que é fundamental que você ouça muito quando estiver adquirindo uma língua e que ouça uma série de pessoas diferentes, se possível. E de preferência, claro, material adequado para o seu nível. Interessante isso, né? Bom, eu espero que você tenha gostado do podcast de hoje e que possa compartilhar suas experiências comigo, deixando um comentário aqui no canal, aqui nesse vídeo. Um grande abraço do Teacher Roger. Nos vemos no próximo vídeo ou no próximo podcast. Roger that!